João, muito obrigado por ter aceitado o convite para dar essa entrevista para nós. Eu estou conduzindo lá na Cátedra Patrícia Scioli uma pesquisa com apoio da FAPERJ, cujo título é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. Uhum. E eu queria que você refletisse um pouco sobre alguns temas de início bastante gerais, mas apesar de nós nos conhecermos há tantos anos, aqui eu preciso te apresentar, embora assim muito sinteticamente. João Trajano Centro-Sé é professor titular do Instituto de Ciências Sociais da UERJ e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, o LAV, também da UERJ. João, como é que você definiria? É uma pergunta muito simples, como eu disse ao Daniel Irata numa conversa que nós tivemos antes dessa. Às vezes a pergunta infantil, a pergunta da criança é aquela óbvia, né? Mais simples, mas acaba sendo importante e muitas vezes a gente já toma como um pressuposto que é muito claro, muito natural um determinado tema ou categoria. Como é que você definiria violência policial? Pode colocar isso no plural, como você preferir. Bom, eu primeiro, Luiz, eu quero agradecer o convite para conversar com você. Sempre é um prazer enorme, né? E eu me sinto muito honrado e animado por ter essa conversa, tá? E de fato, você tem razão, a conversa é uma pergunta tão simples que chega a perturbar, né? Eu diria que violência policial, tal como eu e meus interlocutores, as pessoas com quem eu converso a respeito, sobretudo profissionalmente, né, nas nossas pesquisas, nos nossos seminários e tal, eu acho que a gente costuma significar a violência policial como um conjunto bem extenso e amplo de ações, procedimentos e práticas de agentes vinculados às instituições policiais que extrapolam o marco legal, né, que extrapolam as previsões legais, jurídicas, para o desempenho desses profissionais nas suas funções. Né? Em geral, é nesse tipo de pegada que eu penso, né, quando eu falo e anuncio violência policial. É uma pergunta importante, interessante, porque é próprio do trabalho do policial ter a violência como não somente como algo com que ele é obrigado a lidar, eventualmente, como também um recurso próprio da sua função, não é? É, eu costumo dizer, inclusive, que as polícias, assim como as Forças Armadas, são as instituições especializadas no uso da violência vinculadas ao Estado. Né? Então, obviamente, há um componente de violência potencial na prática policial, na ação policial, no fazer policial, que é regulado, que é tolerado, que é tolerável, ou que pelo menos é aceito. Né? Quando nós anunciamos violência policial, nós temos isso em mente. Né? É quando é, essas, os limites, as fronteiras e as, as fronteiras, né, do trabalho policial são ultrapassadas e a ação desses profissionais deixa de estar pautada pelo marco legal que regula, né, o desempenho da sua função. Certo. Eu costumo pensar como essa palavra violência é uma palavra valise, no sentido de que ela Uhum. carrega múltiplos significados e é sempre complicado circunscrever semanticamente o, enfim, os sentidos do seu uso. Eu costumo me esforçar por distinguir força de violência. Uhum.
há um certo diálogo aí com Hannah Arendt e uma certa Uhum, tradição, porque usar a violência de um modo mais amplo, mais generalizado, incluindo o que é lícito e o que é ilícito, o que é legítimo e ilegítimo, legal e ilegal, pode suscitar alguns problemas de entendimento. Mas eu compreendo o que você diz, no fundo, nós temos acordo, eu acho que é um acordo que é universal, né, entre aqueles que estão se debruçando sobre essa problemática. Quando a gente fala violência policial, a gente está designando aquele conjunto de práticas que são abusivas, que violam direitos, né, e não o uso legítimo, regular, aceitável, né, da força. A que você atribui o fato de a gente ter uma magnitude tão significativa, ou ter essa questão como uma questão tão importante para nós, a violência policial? Porque no Brasil isso se tornou assim um fenômeno imenso, né? Hiperbólico. Claro que você poderia falar, eu sei, falar semanas sobre isso. A gente não pararia mais, mas se você tivesse de muito sinteticamente distinguir alguns fatores, o que você diria? é, É, essa é uma questão espinhosa, né? Então, eu acho que várias entradas possíveis, né? Vários recortes possíveis. Eu acho que um recorte plausível, que eu acho que rende, é nós nos remetermos à ordem jurídica e política fundada pela Constituição de 88, né? Eu acho que é uma boa entrada, porque, em geral, a, a celebração de uma Carta Constitucional, ela por si só tem um componente fundador muito importante, muito relevante, como também pelo caso específico, né, brasileiro, a última Constituição, a forma como ela é desenhada, como ela é construída, né, por uma Assembleia Constituinte eleita diretamente, a forma como ela se organiza, né, se dividindo por comissões, o que implicou uma certa descentralização interessante, né, no seu processo de feitura, a criação de canais de interlocução com a sociedade civil, de consultas públicas, né? Eu acho que a Constituição de 88, tanto pelo seu resultado final, quanto pela forma como ela foi estabelecida, foi produzida, o momento histórico em que ela foi proclamada, ela é uma boa, um bom porto de partida para a gente pensar as questões relativas à violência policial, ao uso abusivo da força pelas, pelas instituições especializadas no uso da força, usando a sua distinção, que eu acho que ela procede, que é interessante. Então, eu acho que é óbvio, né? A Constituição de 88 ela não resolve todas as nossas mazelas, né? A sociedade brasileira não se tornou menos desigual, né? Ou não erradicou sua desigualdade, e não era para isso, né? Uma Constituição não tem esse papel e tal, mas ela teve não somente uma importância simbólica, mas também efetiva muito grande na nossa vida política, na nossa vida jurídica. Nós jamais fomos os mesmos depois, né? E ela tem um papel muito importante. No entanto, eu acho que no que diz respeito às nossas agências especializadas no uso da força, né? E aí eu estou me referindo não somente às polícias estaduais e às polícias federais, polícia rodoviária, ferroviária, polícia federal, mas também eu acho que nós não fomos suficientemente efetivos e eficazes na criação de mecanismos em que, pelos quais essas instituições estivessem de fato sob o controle do poder civil, né, sob o controle político do poder civil. Eu acho que isso, olhando retrospectivamente essas quase 4 décadas, né, de vigência da Constituição de 88, isso para mim é muito claro. Né? Eu, durante muito tempo,
olhei para esse processo, para essa história, com o olhar voltado para o sistema de justiça criminal, né? Só que o sistema de justiça criminal inclui agências que seriam, inclusive, agências de controle das forças policiais, né? Como o Ministério Público, né? Os tribunais de justiça e tal, e não são instituições especializadas no uso da força, né? Então, com esse recorte, né? Eu estou olhando para a forma como Forças Armadas, as polícias têm, ao longo das décadas pós-Constituição de 88, não só mantido, como talvez acumulado um, uma autonomia sobre o poder civil e tenha conseguido passar ao largo das tentativas, na maior parte das vezes tímidas, de controle, né, pelo poder civil delas, né, com um engenho muito grande. Né? Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida, Luiz, que um governador tentar controlar, tentar enquadrar as suas polícias nos marcos constitucionais, ele está fadado ao fracasso. Quando a gente olha, e você conhece essa história melhor do que eu, quando a gente olha para as tentativas do Franco Montoro e do Brizola, lá no iníciozinho dos anos 80, eu acho que durante muito tempo a gente pensou assim, poxa, mas é porque ali eles foram meio assodados, eles foram meio precipitados, eles não tiveram muita habilidade para lidar com um problema que, ao fim e ao cabo, era um problema novo, né? Controlar suas polícias, né? E por isso suas políticas acabaram em desastre, né? Porque foram absolutamente sabotados, né? Pelas instituições policiais. Eu olho para a nossa história desde então e eu acho que a gente só piorou em muitos aspectos, né? E, em certo sentido, nós, pelo menos provisoriamente, abdicamos de alguns recursos. Né? Veja bem, salvo engano meu, já faz tempo que a gente não fala sobre controle externo das polícias. Né? Salvo engano meu, a gente quase não olha para a omissão dos ministérios públicos estaduais, na maior parte do país, na maior parte do tempo, em relação aos abusos das polícias, por exemplo, da Polícia do Rio de Janeiro nas operações em favelas. Né? Então, dito de uma forma direta, eu acho que uma das maneiras de nós angularmos o problema do uso abusivo da força, né, da violência policial, mas não somente da falta de cerimônia com que as instituições especializadas no uso da força têm para atuar, para operar no público, na esfera pública do Brasil, tem a ver com essa falha, com esse fracasso. Né? Nós não conseguimos estruturar mecanismos de controle dessas instituições. Eu não poderia estar mais de acordo com você. Eu acho que isso é verdade e é absolutamente crucial. E a questão do Ministério Público, do controle externo, tem sido também objeto da minha obsessão. A crítica a essa falência, impotência, que se converte em cumplicidade na prática, embora haja tanta gente nas instituições tentando remar contra a corrente, resistir a essa dinâmica predominante, né? E que a gente, de fato, tem de destacar esse ponto. Você diz, ele não tem sido suficientemente observado, criticado, não está no centro da nossa agenda pública. De fato, ficou como um tema para os pesquisadores, para nós, para os críticos, para as entidades de direitos humanos, para os movimentos sociais, ficou para nós, porque dificilmente a gente vê na mídia tradicional, na mídia corporativa, não é? Com destaque reportagens, há uma ou outra, mas enfim, editoriais, digamos assim, né, envolvendo as elites da comunicação num esforço de transformação, de reforma, como a gente vê em outras áreas, né, Uhum. relativas a políticas públicas, inclusive alguns posicionamentos progressistas
de parte da mídia corporativa relativamente à política de segurança, relativamente uhum, até à violência policial. A gente uhum, observa, volta e meia, algum editorial chamando atenção para a necessidade de superar visões demagógicas populistas baseadas no populismo penal, sem levar em conta, como se diria hoje na linguagem coloquial, as evidências, né? Os uhum. dados, os estudos e as pesquisas que se fazem a respeito da efetividade das políticas, etc. Então, até aí, setores, embora timidamente, setores da mídia corporativa vão mais chamar o Ministério Público para o confronto. Inclusive, a história de penduricalho está sempre presente, né? Os Isso, é. salários de juízes, os salários de Uhum. promotores, É, procuradores, sempre aparece. isso aparece. Agora, a Aham. questão do cumprimento do seu dever constitucional, né, de exercer o controle externo da atividade policial, isso não. Mas eu dou uma outra girada no parafuso para pensar o seguinte: você chamou atenção, repito, de forma absolutamente correta, a meu ver, para o problema do controle externo. Mas se há necessidade do controle externo, é porque há algo a ser controlado, que é Sim. justamente o abuso. E por que que isso, esse algo a ser controlado, encontra uma potência tão expressiva, né, reiterada ao longo da nossa história, não é uma questão apenas contemporânea, né? De onde vem esse impulso? Eu vou te dar um exemplo para a gente conversar de uma maneira mais concreta e passo Uhum. para você. Eu tenho percebido que nos debates públicos sobre as operações policiais, quando há execuções extrajudiciais e os níveis de letalidade alcançam assim, patamares completamente absurdos e tal. Quando isso está em foco, nós, eu digo, até a sociedade civil, as entidades, os pesquisadores, os críticos, nos reportamos aquilo que é o bem supremo, claro, né, na hierarquia dos valores, que é a vida e a Uhum. supressão da vida, então os assassinatos, evidentemente. Mas com isso, e eu sempre me lembro do caso do Al Capone, que acabou preso por ter fraudado o fisco e não pelos Uhum. milhões de assassinatos. Eu me lembro que a gente acaba deixando em segundo plano e negligenciando situações que são muito frequentes de invasão de domicílio, em que policiais nas operações quebram as louças, abrem Uhum. a geladeira, enfim, e tudo mais que nós sabemos das práticas que ocorrem ali, humilhando as famílias, não para buscar o suspeito, não me refiro a esses casos, Uhum. né? Mas quando Uhum. simplesmente há uma espécie de grande teatro da onipotência, da arrogância, né? Uhum. E a força, inclusive, nem é utilizada, frequentemente, nem é utilizada ali contra os membros da família, porque a força pode ser só virtual, né? Só uma potencialidade. Ah. Estão Uhum. armados, etc., estão de uniforme, mas a força no sentido, né, de se antepor aos indivíduos. Mas eles usam outras modalidades da violência, quebrando objetos e de uma forma ostensiva, intencional. Como é que isso é tão escandaloso, não é, João? É uma coisa Uhum. tão inacreditável. E isso escapa às argumentações e contra-argumentações que são típicas no debate sobre confrontos policiais. Porque a gente ouve as Uhum. respostas oficiais da instituição e ouve respostas daqueles que defendem essa forma de abordagem, sempre com justificativa de que o outro lado está armado então impõe riscos, etc, etc. Mas a gente dificilmente se reporta a esses casos, porque isso Uhum. nada tem a ver com risco, nada tem a Uhum. ver com nenhum argumento, né? E Uhum. isso tampouco bom, eu ia dizer, o Ministério Público não denuncia, mas tampouco denuncia execuções extrajudiciais, então Então, também sim. aí não há surpresa nenhuma, né? Mas eu Uhum. quero dizer que esse tipo de abuso, de humilhação, por profissionais que muitas vezes cresceram em favelas.
têm Hum. parentes morando em favelas, né? Estão ligados às comunidades. Como é que você interpreta isso, João? Bom, Luiz, você, nessa breve digressão que você fez precedendo a pergunta, você fez várias provocações, né? Eu não posso me furtar a reagir, ainda que esquematicamente, a mais de uma, né? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, Luiz, é claro que eu entendo quando meus colegas e eu próprio vamos a público ou em debates e tal, falamos e cobramos a adoção de políticas baseadas em evidências. É claro que eu acredito nisso quando eu enuncio, eu chancelo meus colegas quando eles fazem esse enunciado, tanto nos espaços públicos, né, quanto nos debates acadêmicos e tal. Mas eu queria dizer o seguinte: se as evidências empíricas me provassem que a chacina ano passado teria tido alguma eficácia, alguma efetividade, ainda assim eu consideraria essa operação indefensável, né? Ela seria indefensável de qualquer forma. Então, não é somente adotar estratégias e políticas que sejam efetivas da perspectiva da produção de evidências e da produção de resultados. Nós temos um marco legal que não pode ser violado sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. E daí eu escolher o marco constitucional como um recorte inicial, como uma porta de entrada de abordagem. Né? Não há resultado possível que me faça chancelar uma operação que resulta em 124 mortes em poucas horas. Né? Isso é indefensável. Então, isso é a primeira provocação, né, que eu queria, primeira reação às provocações embutidas na sua digressão. Em segundo lugar, e ainda tendo essa questão do marco constitucional como referência, eu tenho a impressão que nós vivemos hoje, no Rio de Janeiro e no Brasil afora, uma espécie de dois registros jurídicos. Né? Nós temos um registro jurídico sob o marco constitucional, o marco legal, e um outro registro que opera, que funciona, que vigora sob uma espécie de estado de exceção permanente. Ora, quando um policial entra numa residência, numa favela do Rio de Janeiro e diz eu sou a lei, ele é uma espécie de versão mequetrefe tupiniquim de Carl Schmitt. Ele está dizendo que a lei foi suspensa e ele, naquele momento, em loco, é o enunciador da lei que é proclamada naquele momento, tem vigência naquele momento, naquele lugar, na relação dele como agente do Estado com aquelas pessoas específicas. Né? Isso nós temos cotidianamente no Brasil. Não é uma situação específica, um momento de crise, um momento de colapso da ordem jurídica e tal. Essa é a nossa rotina no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil afora. Né? Então, nós temos a vigência da lei, né? Com instituições vigorosas. Né? Nossos eventos políticos recentes sugeriram que possivelmente nós nunca tivemos na história um aparato institucional sólido o suficiente para ser açoitado por ondas autoritárias e resistir. Então, nós temos como um pedaço do Brasil sob a vigência de instituições relativamente sólidas, pautadas pelo império da lei, democrático. Né? E um outro pedaço, porque o policial ele enuncia eu sou a lei em determinados endereços. Né? A aleatoriedade é a aleatoriedade da ação da autoridade, mas o espaço em que ela se manifesta, nós sabemos qual é. Né? Nesse espaço, não é que o Estado não está presente, ele está presente. Mas ele está presente enquanto estado de exceção. Né? Então, nós temos uma espécie de situação paradoxal de rotinização do estado de exceção. Simultaneamente, há uma rotina de vigência do marco institucional, legal, jurídico, pautado pela Constituição, em que as leis vigoram. Né? É com isso que nós estamos lidando. É essa realidade, é essa dinâmica que nos interpela. O que é mais perturbador
é que aparentemente a sociedade brasileira está se acostumando a viver dessa forma. A sociedade brasileira parece ter encontrado formas de se enquadrar nessa dinâmica, né? Em que você atravessa a rua e você tem o estado de exceção em vigor, né? Existe um nome para isso, aquela ordem judicial coletiva. Isso é chancelado pela nossa regulamentação jurídica, inclusive. Então, você tem essa dinâmica dupla, né, em que o Estado está presente. Eu não sei muitas vezes, já pensei muitas vezes, já verbalizei muitas vezes. Nós temos, o Estado tem que ir aonde ele não vai, ele tem que, né, marcar a sua agenda. Ele vai, mas ele vai segundo uma lógica específica. E esse operador, né, esse policial, esse agente do Estado que enuncia ao entrar indevidamente, de forma indevida, numa residência, no espaço privado, e enuncia eu sou a lei, ele é chancelado. Tanto que o Ministério Público não pune, né, não controla, não supervisiona, não é? Os comandos não são responsabilizados, né? Porque eu acho curioso o ex-secretário de Segurança, o Beltrame, daqui do Rio, ele dizia: não, as polícias são as instituições públicas que mais cortam na própria carne, né? Que mais punem seus membros. Só que você vai ver quem é punido é o pessoal da base da pirâmide, né? Não é punido quem treina, não Quem, é punido quem doutrina e quem comanda, né? e a instituição que mais corta na E própria carne e que mais gera essa sobrecarga essa que gordura, será essa gordura, esse excedente. exatamente, exatamente. Ou seja, ela já funciona segundo essa lógica também. Então, eu acho muito desconcertante, Luiz, a gente perceber não somente a vigência dessa dupla lógica, em que uma ordem constitucional convive com uma lógica de estado de exceção, e que esse estado de exceção é um estado permanente, é um estado de rotina, isso é muito perturbador, mas mais perturbador ainda é nós percebermos que a sociedade meio que vai se adequando. Você ouvir, é o trabalho que eu tenho feito recentemente, né? Ficar compilando discursos de parlamentares da LERJ sobre segurança, sobre violência. E os grandes momentos são exatamente as reuniões em plenário pós-catástrofes, como essa do ano passado, né? Um parlamentar aplaudir uma ação como aquela e fazendo ironia com as vítimas, fazendo galhofa, né, no plenário da nossa casa legislativa, isso é assustador. E ao E mesmo um tempo parece. governador. E um governador, exatamente, vai a público, e aí o comandante, é curioso, corta na pele, mas não existe accountability. Né? O comandante ele nunca responde pelo que os seus comandados fazem. Não é? Muito pelo contrário, chancela. Isso. João, eu não poderia também estar com maior acordo. Eu concordo inteiramente e também tenho me dedicado a refletir sobre essa duplicidade. E eu vou fazer uma brevíssima digressão para você retomar o ponto, porque nós nos encontramos com a história do pensamento social brasileiro por aí, né? Em Sim, 95, eu escrevi um ensaio chamado A Dupla Mensagem da Cultura Brasileira, que depois eu republiquei com algumas extensões e variações. E isso chegou ao meu livro O Brasil e Seu Duplo, tem um capítulo sobre a duplicidade da justiça. E essa duplicidade, essa ambivalência, essa ambiguidade, isso é tão importante e você vai encontrar no debate, por exemplo, que se dava
na antropologia, nas origens modernas ou recentes, contemporâneas da reflexão sobre instituições da ordem, da segurança pública, etc. No Kant, você vai encontrar no Kant, não no Sim. Emmanuel, mas no nosso Não, não, do nosso Sau- Kant. no nosso, nosso No saudoso Roberto. colega Roberto Nosso Kant, Roberto. Roberto Kant Uhum. de Lima. A tese de doutorado Uhum. dele sobre polícia nos Estados Unidos e a polícia civil no Brasil, essa comparação justamente eh, lembrava que nós aqui funcionamos nesse duplo registro. O Roberto da Mata, que à época era um interlocutor muito próximo do Kant, viria a ser, né? Trabalhava aquela ideia que, inspirada no Dumont, da hierarquia e da igualdade e como esses registros convivem. E eles mesmos remetiam ao Sérgio Buarque, Raiz do Uhum. Brasil, e no caso o corte do Sérgio Buarque é aquele da cordialidade no sentido da pessoalidade, né? Um Uhum. país patrimonialista, uma sociedade patrimonialista que faria com que as leis fossem aplicadas aos outros, né? Mas Uhum. os próximos seriam tratados segundo uma lógica familiar, Uhum. seguindo normas muito específicas. Isso, então, foi recebendo ao longo do debate público brasileiro, e das reflexões sociológicas e tal, isso ao longo do século XX foi recebendo outros enquadramentos, né, outros recortes interpretativos, mas, no fundo, há um fenômeno aí que tem sido reconhecido e que você agora descreveu tão precisamente, com tanta lucidez. E eu acho que isso é muito interessante porque muita gente, quando reflete sobre a excepcionalidade da situação das favelas, quer dizer, a excepcionalidade entendida como justamente o tratamento muito peculiar que é Uhum. conferido pelas instituições do Estado, particularmente as polícias, às comunidades que vivem em favelas, etc. Esse tratamento é contrário, indiferente e certamente contraditório com a Constituição, com os mandamentos constitucionais, etc. Então é um estado de exceção que se vive aí. Mas Uhum. isso, recentemente, nos últimos 20 anos, tem sido sempre referido a Agamben, que vai, é claro, vai chegar Uhum. lá a pontos que você também mencionou, sem dúvida nenhuma. E essas conversas são corretas e legítimas. Mas, às vezes, indo por Agamben, alguns colegas se esquecem da nossa tradição e da Uhum. aplicação dessas indagações, dessas interrogações à sociedade brasileira em sua peculiaridade, né? Uhum. E eu acho que por aí nós temos um caminho riquíssimo de Uhum. exploração e, e para vincular, inclusive, essa ambivalência, essa ambiguidade às peculiaridades do capitalismo autoritário, do desenvolvimento da modernização conservadora brasileira, né? Uhum. Aí eu acho que a gente pode encontrar liames, laços importantes, conexões. Mas uma terceira volta do parafuso que eu devolvo a você diz respeito a uma insistência minha, a algo que precisa ser controlado. Muito bem. O que é esse algo? É ser regido por um tipo de normatividade completamente distinto em que aquele que é produtor dessa suposta legalidade se autoconstitui como agente da legitimidade, da legalidade, né? E Uhum. a força se legitima por seu próprio uso, uma espécie de Uhum. reforço tautológico permanente num ciclo ilimitado. Mas ainda assim, isso tudo é verdade, mas cortando Uhum. ainda uma outra camada Uhum. mais funda, há algo aí ainda que insiste em aparecer e se mostrar, se manifestar, né? Vai Uhum. se manifestar manipulando a legalidade, construindo uma pseudo-parcial legalidade, etc. Mas há uma motivação, há algo Uhum. aí que, numa linguagem coloquial, eu diria.
tem a ver com ódio, tem a ver com a necessidade de afirmação, tem a ver com um certo tipo de repulsa. Uhum. E o racismo tem um papel muito importante. Eu acho que o patriarcalismo ameaçado nosso, sempre ameaçados, o patriarcalismo está sempre sob ameaça, tem um papel importante no cruzamento entre o psíquico, social, cultural, institucional. Mas ainda assim, não me sinto plenamente satisfeito na indagação, no caminho da indagação. Uhum. Porque muitos agentes, como eu dizia, que reproduzem o racismo estrutural, que reproduzem tudo isso, têm a mesma origem daqueles que são suas Sim. vítimas, né? Portanto, me parece que há algo mais, e eu pergunto não porque eu tenho a resposta, mas porque justamente eu estou buscando e você está me ajudando a fazer esse caminho. Você entende o que eu quero dizer? Há algo aí que se representa, se manifesta dessas formas Uhum. todas que nós estamos elencando, mas há algo aí, né? O Aham. que você me diria sobre isso? Se faz É. sentido a tua pergunta? Você começa com uma pergunta infantil muito espinhosa e nesse momento faz uma pergunta nada infantil, mais espinhosa ainda, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Na verdade, eu penso nisso desde que eu era seu aluno, né? E eu acho que não existe, eu diria que eu não tenho, e acho que não existe necessariamente uma resposta para isso. Né? Eu acho que essa é uma grande pergunta que tem que ser recolocada, e recolocada, e recolocada, e recolocada. E para nós é especialmente importante colocar, Luiz, essa pergunta, mesmo que eventualmente mudando os termos, né? Porque durante boa parte do tempo, desde que nós, no campo das ciências sociais, começamos a nos indagar sobre questões relativas à violência, segurança pública, direitos humanos, nós tínhamos um déficit de massa crítica tão brutal, né? Você se lembra bem, né? Nós não tínhamos dados oficiais sobre homicídios, sobre roubos, né? Sobre modalidades básicas, né? De crimes, né? E uma parte muito grande e muito qualificada do melhor das nossas energias foi convertida, foi mobilizada para produzir essa massa crítica, né? Produzir indicadores, né? Produzir as evidências empíricas que hoje nós esgrimimos como fundamentais para serem mobilizados, porque era isso mesmo, né? Precisamos das evidências, precisamos de informações para elaborar políticas públicas. Eu lembro você conversando com o Coronel Nazaré Cerqueira a respeito disso, né? Com Nilo Batista, né? A respeito disso, lá no início dos anos 1990, né? Então a gente consumiu muito tempo nisso e eu acho que nós não tivemos tantos esforços para para esse tipo de pergunta que você me faz agora. Como é que a gente enquadra, né, essa tendência, esse drama, essa tragédia com que nós lidamos na nossa tradição, né, na nossa cultura política, né, na nossa história? É importante fazer isso, porque assim como o nosso corpo, as sociedades e as nossas instituições, elas também têm memória, né? E assim como o nosso corpo, elas estão sempre tendendo para se perpetuar e reproduzir aqueles elementos estruturais que a constituem enquanto uma sociedade e enquanto um conjunto de instituições que estruturam essa sociedade, né? Ou seja, há algo disso, do homem cordial, há algo, né, do desencanto, né, de que falava o Sérgio, os nossos pais fundadores, né? E que é retomado por você, né? Eu lembro, né, como você explorou a cultura do medo, né? Os cordões sanitários sociais que isolavam, né? Isolam, né? Grupos sociais, segmentos da sociedade e tal, atravessados por diferenças de diversas naturezas, não somente de raça, mas de cor, de gênero, de classe,
né? Enfim, bom, como é que a gente faz para reenquadrar, né, essa nossa tragédia? João, Fala. deixa eu te trazer aqui o aporte de um nativo do informante. Nativo informante é o agente mesmo de quem a gente está falando, né? Aham. Da minha pesquisa, uma frase aqui diz o Uhum. seguinte: quem é operacional lida com coisas ruins, vida, morte, não pode levar para casa a energia ruim, tem que Uhum. descarregar. Uhum. Guerra é boa, sou apaixonado pela guerra. Não sei o que seria da minha vida se não fosse a polícia, se não fosse a operacionalidade. Eu amo a guerra, meus pais se orgulham de mim. Esse é Uhum. só um pequeno trecho de depoimentos de policiais que eu achei Uhum. interessante trazer, porque eu mencionei a raiva, o ódio, esse tipo Uhum. de afecção, mas Uhum. aqui está numa clave bem diferente. Eu amo, Sim. né? Isso. Eu Eu coloco o amo melhor de mim, o né? melhor de mim. E, O melhor e, de mim. e as referências são muito de muitos deles, de participantes de confrontos, assim. Eu, Uhum. foi muito maneira aquela. Aham. E com muitos risos. Aquilo foi uma delícia, foi uma alegria, foi divertido, e há algo aqui do game, sabe, da adrenalina do gamer, sabe? Aham. Aham. Sim, é. E, e E esses de, caras não, esse- eu tô trazendo esses ingredientes porque são ingredientes em que se juntam as nossas questões sociais, culturais, com questões que têm a ver com a Uhum. psicanálise, têm a ver com a constituição da Claro. subjetividade, né? Aham, exatamente, pois é. Eu acho que isso eu acho que é muito essa passagem desse depoimento que você destaca, eu acho que é muito expressivo de um tipo de um ethos, né, que é reproduzido, né, nas nossas agências, né, nas polícias, não somente nas polícias, né. E eu acho que a gente tem um repertório interessante para mobilizar, né? Eu penso no Michel Missi, nosso parceiro, interlocutor, foi meu professor também durante anos, a ideia de sujeição criminal, Luiz Antônio Machado, né, que falava da sociabilidade violenta e tal. Por mais que a gente possa se identificar e se interessar mais por uma ou outra categoria, Albas Aluar falava muito também do ethos da masculinidade e tal. Isso é muito forte nas academias de polícia, isso é muito explorado em outros campos, né? Veja, sei lá, um post de um deputado do PL, deputado estadual do PL. Eu não vou citar nome para não dar prestígio, tá? E você pode escolher qualquer um também. Pega o PL, um deputado estadual do PL, entra na página do Instagram dele e você vai ver, assim, são verdadeiras é, expressões máximas, né, da misoginia, né, do pior machismo possível e da coisa assim. É do guerreiro que nunca enfrenta um adversário do mesmo nível, né? Porque isso é uma coisa muito curiosa também. Esses caras vão, em geral, eles são treinados para ir para a guerra, né? Porque é disso que se trata, é para isso que eles são treinados, para ir para a guerra contra tropas totalmente destreinadas, totalmente esfarrapadas, totalmente armadas não para enfrentá-los, né? Para enfrentar outros ex-parceiros, adversários do mesmo patamar, né? Então eu acho que a gente tem muito para buscar tanto na nossa tradição histórica que ultrapassa as discussões sobre segurança, sobre violência, né? Uma sociedade que resiste a substituir a lógica piramidal por uma lógica mais horizontalizada, né? Uma sociedade que resiste a encampar efetivamente um desafio de ter uma ordem pautada pelo respeito ao direito, né, e aos direitos humanos, né, é, é nisso que nós estamos lidando. Agora a gente tem um ingrediente, né, Luiz, que torna tudo mais
sombrio, não é? Que é uma história de promiscuidade nas relações entre agente de Estado, crime e a sociedade formal. Né? Sempre que eu penso, né, quando eu mencionei há pouco, né, as sociedades e as instituições elas têm memória, né, elas têm história. Pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente pensa no processo de surgimento da Escuderie Lecoq e do prestígio que esse grupo tem para além das fronteiras policiais, tá? Quando a gente pensa que a criação dos Homens de Ouro, dos 12 Homens de Ouro, foi uma iniciativa oficial, né, em que o Estado chancelou 12 figuras que tinham como marca de singularidade entre os seus pares o direito de fazerem o que achavam que devia ser feito. Né? Então, a gente tem componentes na nossa história para pensar o quadro específico da violência policial e da violência de Estado no Brasil, e sobretudo no Brasil recente, que torna o nosso cenário muito mais dramático. Né? É o Sérgio Buarque de Holanda, o homem de Sérgio Buarque de Holanda, com uma R15. Né? Muito bom. Muito bom. Eu vou te dar um exemplo aqui sobre a importância disso que você está dizendo. Eu vi uma esculturazinha mimetizando lá um escudo, escrita Lecoq, não, escrito mesmo, Scuderie Lecoq, e na mesa de um delegado tido como muito sofisticado, moderno, e, Uhum. no estado que não era o Rio de Janeiro. Uhum. Eu já vi várias vezes menções à Scuderie Lecoq em outros estados. Nesse caso, eu não esqueço, porque era de uma pessoa que tinha uma liderança sobre a Polícia Civil em outro estado, etc. Isso tem poucos anos. Poucos anos. Você Uhum. imagina, então, a longevidade dessa lenda, desse mito, né? Claro. Não, e o mais perturbador, ele alcança aquilo que a gente poderia chamar do homem bom. O homem bom, sabe aquele homem, o pai de família, né, que vai para o escritório de manhã, faz o seu trabalho, cumpre as suas Personagem da Hannah obrigações. Arendt, É, personagem da Hannah a Arendt, na nossa versão, realidade do é o mal. nosso Eichmann, é o nosso Eichmann, sabe? O nosso Eichmann, que ele É. chega e diz: olha só, não tem jeito, não tem jeito. O bandido, ele sabe que o risco que ele corre, né? E Então, desculpe, João, eu estou aham, empolgado aham, com o que você imagina. está dizendo, que é muito bom. Eu acabo de escrever um texto sem maiores pretensões, é uma entrevista, mas é uma entrevista longa, e eu faço ali uma especulação e lanço uma hipótese de que na tradição do crime, no caso do Uhum, Toma do Rio de Janeiro, é claro que isso exigiria uma ancoragem empírica e uma uhum, exploração de pesquisa a qual eu não me dediquei ainda. Mas na história do crime, nós tivemos os jagunços, cujo papel inclusive era ambíguo, né? Porque eles eram segurança privada de uhum, coronéis, donos de uhum, engenho, senhores de engenho. Até o meu romance, Enquanto Anoitece, é sobre um personagem desse uhum, tipo, que se uhum, desgarra, era um miliciano, um jagunço uhum, miliciano, trabalhava para o latifundiário, depois vai ser um empreendedor, né? Se torna independente, ele é expulso da fazenda e vai se tornar um matador de aluguel, um outro uhum, personagem. E aqueles, os lampiões da vida, das lendas do outro lado, porque nós temos as lendas policiais, né? Mas as lendas do outro uhum. lado talvez se resumam mesmo a Lampião, que até hoje continua sendo uma A referência, né? referência. Não Uhum, é? E porque os messianismos tinham outras caracterizações e não perduraram, uhum, foram exterminados, etc. É claro que existe a cultura pop, e, mas o que parece ter algum sentido
é que o modelo, a persona modelar, inspiradora, paradigmática, arquetípica para o criminoso que começa a se armar depois dos anos 70, sobretudo dos anos 80, são policiais. Exatamente. Exatamente. É uma coisa até curiosa, que um dos traços, não sei se você lembra disso, mas um dos traços que já na época mais distinguiam o Lúcio Flávio do universo criminal é que ele dizia assim: bandido que presta não se mete com polícia. O cara estava fazendo uma afirmação de identidade, de singularidade. Qual Polícia é é o polícia, negativo bandido disso? é bandido. Qual é o negativo do que ele está dizendo? Olha, polícia e bandido estão misturados demais, cara. Não pode, isso fere a nossa autoestima, o nosso código de ética. Né? Agora, o que eu acho, Luiz, retomando um pouco essa sua provocação, que é uma coisa que me move intelectualmente, inclusive, né? Porque você me conhece tão bem, você sabe que eu curto essa coisa de estudar teoria, pensamento político brasileiro e tal. Isso nunca, jamais saiu, eu espero que nunca saia da minha prática profissional, né? E enquanto você me provocava fazendo essa remissão aos clássicos, eu fiquei com o Paulo Prado na cabeça. O Paulo Prado tem a abertura do livro que eu gostaria de ter escrito um dia. Eu não sei se você lembra, Retrato do Brasil, ele abre. Existe um país tropical, exuberante, parará, lá vive um homem triste. Né? Eu acho a abertura do. O resto do livro eu nem curto tanto, né? Mas essa abertura é linda, cara. Se eu fosse o Paulo Prado hoje, eu diria: lá, nesse lugar carnavalesco, festivo, existe um homem raivoso. Né? Existe um homem com raiva. Né? Eu acho que a gente tem, né? E o que. Agora eu estou torcendo o parafuso, né? Pensando também no policial que você entrevistou e tal. O que subjaz a esse culto, né, à morte, a esse culto ao enfrentamento, a esse culto, a essa banalização do mal, né, e da vida, né? Eu acho que é um ressentimento e uma raiva profundas, né? E eu acho que se eu brotasse um Paulo Prado, se brotasse um Sérgio Buarque, que tivesse a capacidade de síntese que eles tiveram, que na verdade é isso, né? Nós temos vários, eu acho que você tem sido um cara muito importante de enquadrando essa questão da violência e da violência policial na sociedade brasileira no sentido mais estrutural e mais amplo, assim como eu acho que o Michel teve uma sensibilidade muito grande. Em São Paulo, Sérgio, lá no Sul também tem pessoal. A gente tem bons, né? A gente tem, né, um conjunto grande, né? A gente já tem uma linhagem grande, Kant e tal. Mas assim, se fosse enunciado, né, de uma forma muito sintética essa confusão que faz com que uma operação com 124 mortos seja saudada pelo governador e seja chancelada pelas pesquisas de opinião pública que saem subsequentemente, por piores que tenham sido essas pesquisas e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um contexto de assim, de retrocesso de validação da esfera pública, dos princípios dialógicos que atravessam, né, tantas apostas, né, numa ordenação democrática, numa ordenação cívica, no sentido positivo do cívico, né, não no sentido militar, né, de sociedade. E eu acho que a gente está padecendo nesse momento desse déficit, dessa carência. Não é? Uhum. E é claro que isso eu acho que serve para o enquadramento, porque eu também não acho, é muito comum, você certamente já deve ter ouvido muito também, eu já ouvi muito, e às vezes até fico meio irritado, né? A gente tem a polícia que nós temos, porque nós temos a polícia que nós queremos ter, que a sociedade brasileira quer ter. Eu acho isso um argumento terrível, né? Porque isso nos condena à paralisia, nos condena à apatia. Não é porque a gente tem uma sociedade racista que nós vamos ficar quietos diante disso e não vamos postular uma mudança, nem que seja a fórceps, É né? claro.
ou uma sociedade sexista e tal. Mas, de fato, a gente tem uma sociedade, ou a gente tem um contexto que não tem sido muito favorável para nós, né? É como aquela frase que é uma variante dessa que você citou e que é terrível, que é não, mas a polícia faz, ela é perfeita, ela funciona, porque ela existe para isso mesmo, para isso que ela foi E, projetada. Aí você pensa, meu Deus, a quem interessa esse tipo de funcionamento da sociedade? Você diz, o capital, o grande capital. O capital já fugiu do Rio de Janeiro. porra, O, claro, é Bom, isso não permite que o capitalismo funcione efetivamente, não se trata disso. disso. Ah, isso é compatível com o racismo. Claro que é compatível com o racismo e com uma série de aspectos estruturais, mas não se trata de um projeto realizado, porque Sim. não é assim que as coisas funcionam ou não funcionam, né, na experiência complexa. Você sabe, quando você estava falando, eu me lembrei do Totem, Tabu e Mal-Estar na Uhum. Civilização, os dois grandes textos do Freud, que à maneira dos filósofos políticos desde o século XVII, mais ou menos, imaginam situações que são, de fato, experimentos mentais, né, para dar conta da gênese da ordem social e aí Uhum. entender, descobrir fios, são aqueles inteligíveis que nos ajudariam a compreender ah, as dinâmicas internas mais fundas do social. Então, basicamente, a ideia do Freud é de que os filhos, nesse mundo lendário, eram esmagados pela tirania paterna Uhum. e se unem para destituí-lo e o matam sacrificialmente, mas tem depois de conviver com sua culpa, etc. Uhum. E, e daí os desdobramentos. E você tem então uma ordem que é mais que vai encontrar maior espaço para desenvolvimento de horizontalidade, para usar a sua boa expressão, né? Mas carregando sombras, Uhum. excessos e incompatibilidades e contradições. Aí eu estava pensando, bom, a gente podia escrever uma lenda sobre a gênese da sociedade brasileira, em que esses rapazes foram matar o pai e ele não estava. Eles E nunca não o estava encontraram. deliberadamente, porque o Eles pai nunca, antecipou, eles nunca o encontraram. Então, até hoje, diante dessa procurando. perplexidade, procurando. É. Mas Bom, é já isso. que isso seria um bom mote para Camus, mas já que Camus não pode escrever a partir desse mote, não é? Ele já morreu, você pode aproveitar, Luiz. É, Dá um conto, pelo menos um conto, né? dá pelo menos um conto. João, É. olha, super, super obrigado. Adorei essa conversa. A gente iria aqui pelo resto do dia e adiante. Aliás, a gente deveria fazer isso, deveria eh, organizar um papo e dar espaço para a nossa conversa se desdobrar e chamar alguns outros e outras interlocutoras que tenham esse interesse. Isso aqui precisa, eu acho, merece um desdobramento e um aprofundamento. Mas eu sou gratíssimo. é, eu estou montando, então, essas entrevistas no âmbito da cátedra, como eu te disse, Patrícia Scioli, inscrita no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, e essa pesquisa é apoiada, como eu disse, pela FAPERJ, e eu espero que antes da sua conclusão eu ainda possa te ouvir mais extensamente e submeter a você os esboços, né, que eu tenho escrito para a gente seguir adiante e te parabenizar. Aliás, você mereceria um seguro-saúde complementar, né, pago pela sociedade brasileira para lidar com o seu tema ou com a sua pesquisa, porque todo dia Ô, lendo o que rapaz, você anda lendo, você não faz como ideia, cara. eu posso Sim. imaginar. Uma pessoa que eu quero ouvir
também, nós já marcamos o nosso encontro para entrevista, é o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo Uhum, PSOL, que uhum, tem sido muito, muito competente e sereno. Ele conseguiu, por exercícios espirituais, um nível de serenidade, porque ele é membro da Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados. aham, aham. Então, isso que você lê, ele Ele ouve, vive, né? ele ouve cotidianamente. Ele, imagino. Então, nós não, isso é sintoma do nosso tempo, e não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, né, em que não há espaço para diálogo, né, para troca Uhum, de sim. argumentos, em que você pode ponderar, apresentar dados, evidências e fazer outras reflexões suplementares e o outro apresentar outra descrição possível do fenômeno, outro entendimento, buscando algum solo comum, pelo Uhum, menos ambos devotados a um processo em que haja espaço para escuta do uhum, outro, né? uhum, Isso uhum, não existe mais, então nós estamos no ponto dos slogans, né? E das expressões que são às vezes mais corporais, físicas, sonoras, porque são mais os gritos, os berros do que orações, discursos, né? aham, uhum, E é uma coreografia também, uma cenografia tenebrosas. Então, esse é o momento o mais difícil desde o final da ditadura, pelo menos porque na ditadura a gente não tinha esse espaço porque era proibido, sim. né? Uhum, uhum, Mas a gente não supunha que não houvesse uma alteridade, não houvesse um outro disposto ao mínimo de entendimento, né? Havia uma uhum, barreira que tolhia a qualquer comunicação por uma determinação vertical, né? Mas uhum, agora a gente está em maus lençóis porque a peste, você citou o Camus, né? A peste está entre nós isso. e é mais necessário ainda do que nunca a pesquisa, a universidade, a reflexão, as entidades de pesquisa, os movimentos sociais que têm trabalhado muito, porque hoje não só na universidade existe vida sofisticada na reflexão, inclusive na produção de dados e análise de dados, né? Uhum, uhum, Eu tenho acompanhado, porque é parceiro nosso na cátedra também, são velhos parceiros da vida, a Rede da Maré, que sim. tem investido na Uhum, produção de dados, nas análises, né? Então, eu acho que a nossa tarefa, pelo menos não desistir, né, João? Então, estamos aí. uhum. Foram escolhas difíceis que nós fizemos, né? E que são escolhas deliberadas, mas não somente, né? A vida vai nos levando, né, Luiz, para campos de especialização específicos, para atividades específicas, mas o ganho que a gente tem também é que ao longo do caminho e por mais difícil que seja, sobretudo o contexto que a gente está, a gente tem grandes encontros, né? Eu fico lembrando do Etienne Labretie, né? Ótimos encontros, ao contrário, não os maus encontros, os bons Não, encontros que a gente vai tendo e, bom, com você nem preciso dizer, né? De tantos é, anos, você, por favor, você faça o que você achar que é preciso, é desejável, é produtível fazer com a nossa conversa aqui. E eu estou sempre muito motivado a te encontrar, cara. Eu acho que é muito importante mesmo, concordo com você. A gente tem que estar perto, dialogando, conversando. É o que a gente pode fazer para se contrapor a essa nhaca que é a nossa contemporaneidade e que pode ser superada. Não é tranquilo, não é é, fácil, mas pode ser e a gente tem que insistir, que é o que nos resta, né? Eu fico muito contente cada vez que a gente se encontra, fico muito contente pelo convite e, bom, como se diz por aí, estamos juntos. valeu. João, um abração grande. Muito obrigado, tá? Eu vou Grande interromper aqui abraço, a cara. gravação. Tá.